Olá! Em defesa do consumidor, Comissão de Constituição, Justiça e Redação deu parecer favorável ao projeto que pretende evitar o uso indevido de dados pessoais. No total, 10 projetos foram avaliados durante a reunião. Faz parte da rotina dos consumidores informarem seus dados pessoais como RG, CPF e endereço ao realizar uma compra. Uma proposta apresentada pelo deputado João Henrique, do PR, quer proteger essas informações para que elas não sejam utilizadas indevidamente pelas empresas. Segundo o relator da proposta, o deputado Barbosinha, do DEM, a matéria é constitucional e agora segue para votação em plenário. Num primeiro momento, nós nos inclinávamos a manifestar contrariamente à tramitação do projeto, mas com a apresentação de emendas, houve uma adequação à lei nacional e, por essa razão, a preservação de dados é um assunto extremamente importante para a sociedade. Nós, aqui, a unanimidade da CCJ, votamos pela tramitação do referido projeto. Ainda durante a reunião da CCJ, em regime de urgência, os parlamentares analisaram o projeto do Executivo sobre a prorrogação do abono salarial dos servidores. Mas ele foi retirado da pauta para vistas do deputado João Henrique, que pediu para avaliar as emendas modificativas que garantem a incorporação do abono. Para que esse tema seja melhor debatido em plenário, dado a tramitação no regime de urgência. Esse pedido de vistas solicitado pelo deputado João Henrique, do PR, que você acaba de ver na reportagem da Marité Kogo, encerraria em 24 horas. Mas, já na sessão do dia, o parlamentar fez a leitura do parecer sobre a emenda, o que possibilitou a votação em plenário. Durante a votação, o deputado João Henrique leu o parecer favorável ao projeto do Executivo com as emendas modificativas assinadas pelos deputados Cabo Almi, Pedro Kemp e Capitão Contá. As emendas que iriam garantir a incorporação do abono ao salário do servidor foram votadas em destaque, ou seja, separadas do projeto encaminhado pelo Executivo, que foi aprovado por unanimidade. Essas emendas, no entanto, foram rejeitadas pela maioria dos deputados. Infelizmente, a gente está discutindo aqui abono, né? E havia uma expectativa, né, das categorias que ganham os menores salários, principalmente os administrativos da educação, que estão em greve, né, de ter alguma recomposição do salário. Hoje, a categoria tem um salário inicial abaixo do salário mínimo, né? Mas, infelizmente, o que restou foi a prorrogação do abono. Então, pelo menos, né, o abono, porque se fosse retirado, essas categorias que ganham R$ 1.500, R$ 2.000 teriam praticamente uma redução de 20% do seu salário. Vamos continuar lutando principalmente pela revisão geral. O Fórum não desistiu, dia 31 temos mobilizações da maioria das categorias, ainda temos reuniões com o governo e a gente espera avançar nisso. Na mesma sessão, o presidente e deputado Paulo Correa convocou uma sessão extraordinária. Com isso, o projeto que prorroga o abono por 12 meses já pôde ser votado em segunda discussão e encaminhado para a sanção. Eu entendo que o abono, nesse momento, ele é fundamental para os servidores, porque se ruim com o abono, sem ele, muito pior, respeitando inclusive aos menores salários. É fundamental, uma vez que dia 31 de maio esgota o prazo da lei. E a lei que o governador encaminhou é de prorrogação, não se prorroga aquilo que não existe. Portanto, se a lei não fosse aprovada até o dia 31 de maio, nós teríamos o findar do abono de R$ 200. Portanto, eu penso que o abono, se não é importante para as categorias que ganham 20 ou mais de salário, 20 mil ou mais, para aqueles que ganham R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, ele é fundamental. Representantes do Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul se reuniram com o presidente da Assembleia, deputado Paulo Correa, para apresentarem suas principais reivindicações, como a falta de recursos públicos para o desenvolvimento de ações aos povos indígenas. O Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul foi criado em 2016, após a audiência realizada na Assembleia Legislativa por proposição do deputado Paulo Correa, do PSDB. Formada por 43 caciques de várias etnias e aldeias do estado, a entidade valoriza a interlocução entre a comunidade indígena e o poder público,
Por isso, pediu apoio da Casa de Leis para suas demandas. O objetivo nosso também de estar vindo aqui conversar com o presidente Paulo Correia é mais por um agradecimento também. Em 2016, só para relembrar, ele foi o primeiro deputado que abriu as portas da Assembleia para a gente estar recebendo os caciques, a liderança, e aonde deu o pontapé inicial da organização do Fórum dos Caciques do Estado de Mato Grosso do Sul. Então é mais ou menos nesse sentido, e aí os caciques se faz presente, estão trazendo as suas demandas também. E hoje dizer que o Fórum dos Caciques é uma organização com CNPJ, tudo legalizado. Então o Fórum dos Caciques vem num diálogo para a gente buscar com o presidente, o Paulo Correia, para tentar ser o caminho nosso também para tentar fazer essa questão dos territórios da demarcação de terra. O deputado Paulo Correia, presidente do Legislativo, destacou que, a princípio, a Casa vai declarar de utilidade pública estadual o Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul, no sentido de facilitar a destinação de emendas parlamentares ao local. Outro passo é tentar articulações junto à bancada sul-mato-grossense em Brasília, para que outras necessidades sejam atendidas. Nós vamos estar fazendo com que aconteça do FOCAMS, que é o Fórum dos Caciques do Mato Grosso do Sul, para que eles possam ter a sua independência. Nós precisamos declarar de utilidade pública estadual, temos o primeiro compromisso. O segundo compromisso é poder estar gestionando tanto ao governo do estado, quanto aos órgãos federais, quanto à bancada federal, na possibilidade de estarmos atendendo as demandas deles. E são demandas pequenas, são os encontros que eles querem fazer, estão me pedindo para apoiar um encontro que eu vou solicitar à Marinha do Brasil, que está lá em Ladário, para poder transportar 30 lideranças para a aldeia lá de Porto Índio, lá os índios Guatós, 4 e 5 de setembro. Então são demandas no sentido de estar valorizando e fazendo com que ele tenha independência e fortaleça que os caciques que são eleitos pelo seu povo possam ter direito à voz e a voto. Não adianta nada eleger o cacique lá e de repente vir uma organização não governamental de fora querer mandar na vontade deles ou ficar fazendo show para aparecer em mídia mundial usando eles como máxima nova. E aí? Sai, vai embora, deixou o quê para ele? O que deixou, o que sobrou para o índio? É isso que eles querem saber. A criação do Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul permitiu que o movimento indígena conquistasse legitimidade no estado, já que isso vinha sendo inibido em decorrência da interferência de ONGs e outras entidades nas articulações dos índios. O Fórum dos Caciques formou para contrariar as pessoas que usavam o nome dos caciques, representavam os caciques lá nas outras cidades exteriores, né? Então formou o Fórum do Cacique para contrariar os pedidos dele, porque o cacique na comunidade indígena, ela é eleito pelo povo, ela não é aclamada, ela é eleito. Então devemos respeitar a autoridade do cacique dentro da nossa comunidade. Mato Grosso do Sul possui hoje uma população indígena estimada em mais de 60 mil pessoas. Representantes das 8 etnias presentes no estado participam do Fórum dos Caciques. Quem representa o índio é o cacique, que foi eleito pelo seu povo. E é isso que nós vamos tentar fazer, essa valorização. A Casa de Leis está aí para isso. A Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia realizou a primeira reunião do ano na Casa de Leis. Entre os assuntos debatidos estão as ações de combate à doença e a execução de políticas públicas. Definir ações e estratégias para combater a proliferação da dengue, da zika e da chikungunya. Esse é o principal objetivo da Frente Parlamentar, que teve a sua primeira reunião realizada hoje na Assembleia Legislativa. O órgão é presidido pelo deputado Renato Câmara, do MDB, e discutiu o atual estágio da tríplice endemia com palestras e debates. A reunião de abertura dos trabalhos da frente também serviu como cerimônia de posse dos seus membros, que devem fiscalizar e executar as políticas a serem elaboradas nos próximos eventos. Renato acredita que o combate a essas doenças deve ser projetado para um período de tempo considerável. Ele também falou sobre o trabalho preparatório que antecedeu a reunião. A tríplice epidemia, dengue, chikungunya e a zika são doenças que vieram para ficar, no mínimo, no médio prazo. Então, diante dessas epidemias, a Assembleia Legislativa cria hoje a Frente Parlamentar para fazer esse enfrentamento,
que é um espaço de debate, de discussões, de avaliação de informações do governo, de métodos e estratégias de enfrentamento. Então, nós nos reunimos com uma certa frequência, né, para debater e discutir ações para fazer esse enfrentamento. Um dos membros que assinou esse termo de posse foi José Carlos Chaves dos Santos. À frente do Conselho Regional de Biologia, ele acredita que o trabalho conjunto entre a sociedade organizada e os entes do poder público podem levar com maior alcance a informação à população. Bom, a Assembleia Legislativa ela consegue reunir todos esses atores que enfrentam essa epidemia de doenças, né? E a população, com isso, tem uma visibilidade maior, né? A população consegue entender melhor, ter mais respaldo disso. Representando o controle de vetores dos agentes endêmicos da Secretaria Estadual de Saúde, Mauro Lúcio Rosário apresentou alguns dados relativos ao corpo técnico de servidores da pasta que atuam diretamente na área. Nós temos 1.800 agentes de controle de endemias e nós temos 6.200 agentes comunitários trabalhando nos 79 municípios. Quando falamos em trabalho preventivo, isso acontece todos os dias. Cada agente de saúde, cada agente comunitário tem as suas metas diárias que são cumpridas. Eles fazem a visita, eles são capacitados, eles passam a mensagem, chamam a população para a responsabilidade, explicam o porquê da situação. Mas o que acontece? Acontece que muitas pessoas ainda, infelizmente, não estão entendendo a mensagem. Ignoram, tá? Mantém ainda seu quintal sujo, joga resíduos em terrenos baldios, ou seja, mantém toda a condição de proliferação vetorial. Já sobre as palestras, o destaque ficou por conta da bióloga Magda Freitas Fernandes, que falou sobre as ações estratégicas no controle ao Aedes aegypti em termos de tríplice epidemia, e o coordenador municipal de endemias de Três Lagoas, Alcides Divino Ferreira, que falou sobre o método de controle do mosquito, abordando as técnicas, dificuldades e também estratégias. O AL Notícias termina agora. Mais informações você confere ao longo da programação da TV Assembleia no canal 9 da NET e também nas nossas mídias sociais.